Se não colocou, perfeito, show de bola. Então, beleza. Se alguém não tiver colocado, coloca, por favor, tá bom? Só para ficar registrado. Obrigado, vamos lá. Então, além de buscar evitar a gravidez, é possível também que a gente consiga tratar ou lidar com patologias relacionadas aos ovários. Por isso, patologias ou doenças ovarianas, tá bom? E eles também podem regular o ciclo menstrual. Então, tem esses três objetivos ou três finalidades, minimamente. Evitam a gravidez, lidam com doenças relacionadas aos ovários ou patologias ovarianas e também podem regular o ciclo menstrual. E aqui a gente tem alguns exemplos, mas lembrando, né, que o mais indicado é que a mulher sempre passe por um ginecologista e esse ginecologista consiga fazer exames e ver o que é melhor para ela, de acordo com a genética e por aí vai. Mas a ideia dos anticoncepcionais é justamente isso. Vamos lá. Ovulatórios, o nome já diz muita coisa. Estimulam a ovulação. Então, induzem, levam, instigam a mulher a ovular. Consequentemente, aumenta a chance de gravidez. Antidepressivos, lidam com distúrbios. E aí, tudo bem? Tudo certo? Você colocou o seu nome no WhatsApp? Hoje? Não? Eu não tenho tempo. Olha ali, por favor, por gentileza, Larissa, se tem alguém na salinha ali, senão você fica com falta. Se não tiver, eu vou lá e coloco o seu nome. Aqui nessa primeira salinha direita, por favor. Vê se tem alguém aí. Tem alguém aí? Não. Pronto, perfeito. Bom, e os antidepressivos, famosíssimos, são aqueles que tratam distúrbios relacionados à questão emocional da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Depressão. Cuidado com a resposta, não sejam tão rápidos. O que causa depressão? Alguém tem ideia? Claro, né, tem muitas causas, mas alguém pode dar exemplos de causas ou fatores de risco para a depressão? Tristeza. Tristeza. Alguém falou tristeza aqui. Obrigado, Larissa. Alguém falou tristeza aqui no Meet e pode falar mais. Podem ir falando. Tristeza, alguém falou. O que mais causa depressão? Ou pode causar depressão? Muitos problemas pessoais, talvez, tipo alguma dificuldade financeira, dívidas. Muitos problemas pessoais, talvez dívidas, questões financeiras. Faz sentido. Tá certo também. Acho Pode que ser. foi um motivo para algumas pessoas ficar da família e tal. Eu digo pela minha avó. Tá bom, pode ser sim. O que mais? Perfeito, Evelyn. Pode ser grana. Ou a falta dela, também né? desencadeia a depressão. A Paty falou que traumas. Em que sentido, Paty? Geralmente de infância, né? Perfeito. Faz sentido. Por exemplo, algum abuso sexual, um acidente, alguma coisa do tipo. Pode ser. Tá. Pode ser. O que mais? Tá certo, tá correto. O que mais? Alguém consegue ir para encontrar alguma outra justificativa? Vamos lá, ó. Vocês acreditam que fatores de risco para depressão são coisas que acontecem dentro ou fora da gente? Agora a pergunta é diferente. Então, as situações que me fazem ter depressão estão dentro ou fora de mim? Acontecem dentro ou fora? Dentro. Dentro. A Irone falou os dois. Os dois. Dentro. O dentro também. Por quê, Lucas? Como assim? Por exemplo, uma falência. Que falha é a minha empresa, não eu. A empresa falha, ela está fora de mim. É um império, sei lá, que eu construí. Eu era um colega meu, quando conheceu a esposa, ela era muito rica. Aí perdeu tudo, tinha motorista, perdeu tudo. Isso fez com que ela ficasse depressiva. Mas a falência é algo externo, algo que estava fora. O motorista não estava dentro dela. O carro, o luxo que ela tinha, a casa, o condomínio, não estava dentro. Era algo exterior, então um fator externo, uma causa externa, que fez com que ela desempenhasse sintomas.
Então, existem causas biológicas, causas internas, existem causas externas, que de fato podem fazer com que você tenha depressão. Existem, em alguns momentos, em algumas situações, pacientes que têm uma queda de alguns neurotransmissores. Então, são razões biológicas que fazem a pessoa ter depressão. Então, não necessariamente ela faliu, não necessariamente foi traída, não necessariamente, sei lá, sofreu um trauma, sei lá, foi abusada, não necessariamente. Às vezes vai tudo bem na vida dela, ela não sabe explicar o que está vendo. Ô, Laura, o que aconteceu com você? Ah, não sei explicar, Lucas. Sei lá, a pessoa que está com você fez alguma coisa? Não, tá tudo bem, não aprontou nada. Se seus filhos, não? Trabalho, tá tudo bem. E aí ela não sabe justificar. Mas por quê? Porque houve uma baixa, uma queda de alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina e por aí vai. E essa baixa, essa queda, essa pequena concentração desses neurotransmissores faz com que essa pessoa possa desencadear a depressão. Tá bom? E esses medicamentos aqui servem tanto para causas externas quanto para causas internas. Afinal, a depressão é caracterizada por um quadro de profunda tristeza. Não é uma tristeza que eu resolvo, sei lá, eu briguei com a minha esposa, vai? Um exemplo. Briguei com ela, daí, no máximo, nossa, sei lá, graças a Deus a gente nunca ficou isso, mas um exemplo, ficou 3 dias brigado. Não vai nem isso, né? Geralmente resolve quase no mesmo minuto. Mas a depressão eu não consigo resolver em poucos dias. Uma briga eu consigo. Então eu fiquei chateado com a Raíssa, sei lá, porque ela não me deu boa noite. É verdade, né, Raíssa, que você chegou falando, mas só um exemplo. Raíssa não me falou boa noite, fiquei meio assim, falando, caramba, nossa, ela não me falou. Fiquei triste com ela, boladão. Mas, na outra aula, no máximo, já vou estar tudo bem. Sei lá, depois eu mando mensagem para ela, pergunto, olha, tá tudo bem, você não me cumprimentou, sei lá. A tristeza, na depressão, não passa com o tempo. Pelo contrário, piora. E eu não consigo, com o tempo, resolver a depressão. Eu preciso de ajuda. Então, essa é a diferença principal entre tristeza e depressão. Depressão, sim, há tristeza, mas é uma tristeza profunda, a ponto de eu não querer mais fazer as atividades que me davam prazer. Eu amava pedalar de fim de semana. Hoje eu nem saio da cama. Prefiro ficar na cama do que pedalar. Era algo que me dava prazer. Não é enfrentar o meu chefe chato, né? Não. São coisas que eu gostava de fazer, que hoje eu já não tenho mais prazer. Por conta dessa tristeza que eu não sei explicar. Então, a tristeza é algo passageiro. Vai resolver. Mas a depressão não passa, tá? Isso de ajuda, medicamentos. E aí, nesse ambiente, nesse contexto, de que eu não consigo tratar sozinho, eu posso utilizar antidepressivos. E o objetivo desses caras é levantar meu humor. É simples, a lógica é simples. Se eu estou triste, os antidepressivos elevam o meu humor. E deixam mais para cima, né? Dá uma elevada, vai no meu humor, né? Lidando com esses distúrbios emocionais, por exemplo. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Fluoxetina, bem famoso, e por aí vai. Ansiolíticos também estão relacionados a transtornos mentais. Nesse caso, transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, em alguns casos, a gente acaba ficando ansioso. A ansiedade acontece, se mostra de forma diferente. Assim como a depressão, em cada paciente ela se apresenta de um jeito. Tem gente que fica ansiosa e come muito. Tá? Larissa, bem-vindo ao clube. Eu também. Assim, fiquei ansioso. Agora, eu conheço pessoas que não comem. Aí é o contrário. Você tem pessoas ansiosas que comem muito, no meu caso. Porque ela se mostra de um jeito dependendo do contexto, a situação, a pessoa. E por aí. Na minha cidade, eu comi muito, às vezes eu chocolate para ficar doce. E aí a gente vai comendo. E aí aqui muitos começam a comer demais. Como um exemplo, aí a gente tem a compulsão alimentar. Né? Aquelas pessoas que comem muito, comem um elefante quase. E porque isso ajuda, faz que elas fiquem mais
relaxadas, que libera muita dopamina, então dá um pico de dopamina no corpo delas, quando elas comem, e aí a dopamina, como eu falei para vocês há pouco, deixa você mais tranquilona, mais relaxada, com sensação de bem-estar e por aí vai. De repente, esse pico de dopamina começa a cair. O que a pessoa faz de novo? Come de novo, porque aí a dopamina sobe. Só que ela vai cair de novo, aí come mais um caminhão de comida. E fica comendo muito, porque isso eleva os níveis de dopamina. Aí tem a turma que prefere comprar. A galera que tem compulsão, mas é a galera que vai comprar. Outros tem a galera que tem também a compulsão, que a gente chama que são os acumuladores. Começam a acumular coisas, porque isso deixa eles mais felizes. Enfim, por aí vai, né? Vamos lá. Então, nesses casos, por exemplo, e aí quem vai dizer isso é o psiquiatra, é o médico, é o profissional. Por exemplo, nesses casos, é possível, e muitas vezes é necessário, não só possível, como necessário, utilizarmos ansiolíticos, que são medicamentos que têm o objetivo de diminuir a ansiedade. Percebam que não está escrito aqui erradicar, eliminar, cortar. Por quê? Só tomar o remédio não funciona. O medicamento é uma parte do tratamento, assim como na depressão. Olha, eu tomo antidepressivo, mas eu também encontro um hobby. Eu também volto a fazer atividades sociais. Eu também volto a fazer atividade física. Eu também melhoro a alimentação. Começo a me interagir mais com as pessoas. O medicamento faz parte do tratamento, mas ele não é a totalidade do tratamento. Eu preciso, com o medicamento, somar outras ações aqui, tá? Então, os ansiolíticos diminuem a ansiedade, mas eles não são a solução. Ajudam, mas não são a solução. São amplamente indicados por endocrinologistas para que a pessoa consiga emagrecer. Por quê? Porque é lógica, né, Alanis? A gente acabou de falar. Estou ansiosa, estou ansioso, vou comer mesmo. E come. Ai, doce. Uma pergunta legal. Por que a gente, geralmente, quem está assim um pouco ansioso, procura por doce? Pode reparar. Alguns comem comida salgada, mas por que o doce? Porque eles dão prazer? Porque eles dão prazer? Quem falou? Quem falou? Tawane. Ô, Tawane, boa noite. Porque o açúcar dá essa sensação de prazer. A Tawane falou assim que é porque dão prazer. E é isso mesmo. Pode perceber, né? Vejam nos filmes americanos. Tá triste, aí senta na televisão, pega um potão de sorvete e come. Por quê? Você libera neurotransmissores que deixam você mais alegre. Só que é passageiro. Aí você tem que comer de novo para sentir-se assim. O trigo já é comida salgada, ele já come bastante. Comida salgada? Então, é o que eu falei. Não é muito doce, ele já é comida. Ele vê na frente. Ele come. Ele interessa assim, se é doce ou salgado, porque ele vê na frente vai comer. É tipo compulsão, come de tudo. Eu já não posso falar o mesmo, né? Por quê? Você é o oposto, Thalita? Galera do MIT, a Thalita é o oposto. A minha irmã, Thalita, eu tô bem assim. Você não come. Passa nem perto, né? Então, assim, isso a ansiedade se mostrando de forma diferente de cada paciente. Legal. E aí a gente também tem que... Lembra que a gente viu na aula passada? Agora eu duvido. Se alguém lembrar o nome, é que tem gente olhando no parque cola, né? Ia valer um ponto, mas eu não posso fazer isso que... Mas lembra como é que chama a classe de medicamentos que estimula a fome? A gente poderia utilizar no caso da Thalita. A gente viu no ano passado, um nome feião, estranho pra caramba. O começa com O. Vou dar um spoiler, ó. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, lembram? A gente viu. Oi? Lanchinho, né? Tá aí um lanchinho. Então, no nosso caso, ansiolíticos, ou para quem come demais, come por ansiedade, vamos dar uma relaxada nela, vamos. Agora, para quem não come, ficar sem comer também traz prejuízo. Assim como comer em excesso é prejudicial,
ficar sem comer também é prejudicial. O que a gente faz, portanto, se for o caso de ficar sem comer, a gente estimula o apetite. Beleza? Então tem medicamentos para diversas situações. Vamos lá. Esse aqui eu deixei estrategicamente aqui, tá? Mal de Parkinson não existe mais. Isso aqui é antigo. Não falem mais mal de Parkinson. Chamem simplesmente Parkinson. Ou DA, doença de Parkinson. DP, doença de Parkinson. Tá bom? Não fale mais mal de Parkinson, pelo amor de Deus. Isso já acabou. Isso mostra que você, se você falar só Parkinson, por exemplo, mostra que você está atualizada com os termos que a gente utiliza hoje em dia, tá bom? Então, Parkinson, não fale mais mal de Alzheimer, mal de Parkinson, isso não existe, já acabou. Vamos lá. Alguém sabe o que é Parkinson? Deve pelo menos ter uma noção, né? Alguém? O que vocês acham que é Parkinson? Qual que é a característica principal do Parkinson? O tremor, né? Tremor, Eu tenho né? casos na família. A Paty falou? Isso. Meu sogro tem Parkinson e Alzheimer. Olha, o sogro dela tem Parkinson e Alzheimer. Parkinson e Alzheimer. E a característica principal são os tremores. Que você falou, Sim. né? A Pamela também falou. Certo. Uma outra pergunta. Quais os outros 3 sinais, isso acho que não está na apostila, mas é só para a gente ver, que são comuns em Parkinson? As meninas já falaram, são os tremores. Tem outros 3. Alguém tem ideia do que são? Porque assim, comumente a gente acha que, isso todo mundo acha, tá? Inclusive eu também achava até começar a estudar um pouco mais. Eu também achava isso. Os tremores realmente fazem parte do Parkinson, mas não são o principal sintoma. O principal sintoma do Parkinson chama bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. Então, conforme a doença vai avançando, o paciente tende a ter uma lentificação. Então, os movimentos acontecem, mas em algum momento eles começam a acontecer de forma mais lenta, tipo Madagascar, em slow motion. Começa a acontecer em câmera lenta. Esse é o principal sintoma da doença de Parkinson, bradicinesia. Existem outros 2. A rigidez muscular. Então, o paciente fica com os músculos rígidos. Então, alguns ficam até assim, tipo como se fosse atrofiado mesmo. Hoje em dia não por conta do tratamento. Mas há um tempo atrás, quando você recebia o diagnóstico de Parkinson, podia ter certeza que o seu fim era ficar numa cadeira ou numa cama. Hoje em dia isso está mudando bastante, devido a essa maravilha aqui chamada levedon, tá bom? Vamos lá. Então, você tem os tremores, tem a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, tem a rigidez muscular e tem a falta de equilíbrio, ou instabilidade postural. Então, a soma desses 4 fatores, mais o histórico familiar, fazem com que o paciente tenha o diagnóstico de Parkinson, tá bom? Então, se um dia vocês forem fazer uma prova e tiver essa pergunta, cuidado com a resposta. Sim, os tremores fazem parte, mas não são o principal sintoma. O principal sintoma é a bradicinesia, ou a lentificação. Mais uma pergunta. Por que vocês acham que os tremores não são os principais sintomas? Já que, realmente, quando a gente olha para Parkinson, essa é a forma mais rápida de identificar alguém que fica tremendo. Mas por que não são o principal sintoma? A resposta é simples, porque existem outras condições que causam tremores também. Se alguém da família, não precisa dizer, tá? Só pensar aí. Se você tem alguém que é alcoólatra na família, você pode perceber que essa pessoa fica tremendo. Pode perceber. E ela não necessariamente tem Parkinson. Porque o álcool deprime o sistema nervoso e faz com que você também realize movimentos involuntários. Fraqueza muscular. Trabalhou demais, está muito cansada, muito cansado. Você também treme. Medicamentos. Alguns medicamentos também fazem você apresentar alguns sintomas parkinsonianos, que a gente chama. Você também treme. Então, tremer ou esses tremores fazem parte de outras condições, não só de Parkinson. Por isso que a gente não pode entender que
todo mundo que treme tem Parkinson, senão eu teria. As pálpebras, o olho de vocês, de vez em quando, não dá uma puladinha, né? Isso é estresse. De ontem pra cá, direito, meu para de tremer. Você tem que dar uma relaxada, hein, menina? Brincadeira, mas... Não, mas é isso mesmo. É isso. Porque geralmente... Não, mas assim, trabalho, geralmente, esses espasmos são reflexo de estresse. Estresse, geralmente. A mãe da minha patroa chegou hoje lá, né? Aí eu falei que meu olho estava tremendo desde ontem. Ela falou assim, isso deve ser, diz que a mãe dela falou, ela já tem 70 anos, né? Falou que a mãe dela falou que às vezes é coisa ruim, é impressão ruim, que veio, assim, é perdido. Então, galera do Meet, a Larissa falou, o olho direito dela tá tremendo, e aí a patroa falou que às vezes isso pode ser impressão ruim. É nada, não. Assim, sei lá, mas biologicamente falando, tem a ver mais com estresse. Mas daí é coisa que eles falam, então, assim, na sua mente. Isso vai te impressionar como se realmente E aí você fica mais estressada, e quanto mais estressada, mais pula. Mais você tem espasmos. Então é isso. Tá? E aí, há um tempo atrás, os apreciadores, indústrias farmacêuticas desenvolveram esse medicamento aqui, ó, levodopa. Porque o Parkinson é uma doença que é causada pela falta de dopamina. Tá bom? Então, falta dopamina no seu corpo, essa é a razão. Falta dopamina. Porque a parte do seu corpo que produz dopamina morre. Que é a substância negra, que é uma partezinha do seu cérebro. Morre a substância negra, não tem produção de dopamina, e a falta de dopamina faz você ter esses sintomas que eu listei. O que a levodopa faz? Leva dopamina para o seu corpo. Então, a levodopa, ela cai na sua corrente, e vai para a região que deveria haver essa substância negra. Então, é como se a levodopa injetasse de novo dopamina em você. Então, se a falta de dopamina faz você ter esses sintomas, a levodopa coloca a dopamina. E aí você consegue controlar mais os movimentos, e não apresenta aqueles sintomas que eu falei de forma tão intensa, né? Tão drástica, tá bom? Mais uma curiosidade. Geralmente, depois de 12 anos que você tem o diagnóstico de uma pessoa com Parkinson, essa pessoa começa a receber, ou começa a apresentar o que a gente chama de demência da doença de Parkinson. Então, o Parkinson também causa uma demência. Assim como o Alzheimer é uma demência, o Parkinson também causa demência. Se eu não me engano, em 40% dos pacientes, acho que é isso. 40% dos pacientes que têm Parkinson começam a desenvolver uma demência também. Beleza? Geralmente em torno de 12 anos depois do diagnóstico. Então, foi diagnosticada em 2020, por exemplo, por volta de 2032, ela vai começar, se ela fizer parte desse pequeno grupo de 40%, pequeno entre aspas, ela também vai começar a apresentar sintomas dessa demência. E aí a mesma coisa, a demência é o quê? Problema de memória que impacta no seu dia a dia, tá? Você não consegue ter uma vida normal por conta desse prejuízo na sua memória, na sua cognição e por aí. Então, aqui tem alguns exemplos e tem aqui, por exemplo, a levodopa, que é bem famosa. Aí, hipnóticos e sedativos. Tratam diversos tipos de insônia e tensão emocional. Às vezes, a ansiedade nos faz, por exemplo, a ansiedade, mas pode ser a preocupação, enfim. Muitas vezes faz com que você e eu não consigamos dormir. Então, você pode ter quadros de insônia. Lembra? Insônia, sem sono. Hipersonia, muito sono. Então, pacientes, por exemplo, com depressão, podem ter insônia, não consigo dormir, não dá para dormir, professor. Ou alguns têm hipersonia, dormem demais.
Nesse caso, para quem não dorme, para quem tem insônia, a gente utiliza essa classe aqui de medicamentos. Ou também para atenção emocional, né? Cara, tô muito tensa. Não é o meu caso, né? Mas assim, tô muito tensa. Dependendo da situação, se o médico entender que é necessário, ele pode dar um sedativo, deixar você um pouco mais relaxado, mais tranquilo. Tá? Reduzem a inquietação e induzem o sono e a sedação. A sedação aqui é no sentido de você ficar mais sonolenta. Você vai ficar mais lenta, com um soninho, não vai ficar tão agitada, tão inquieta. Isso também é bem comum em casos de pacientes que têm Alzheimer. Ficam muito agitados, inquietos, andando, principalmente por volta das 5h30, 6 horas da tarde. E aí eles ficam inquietos, porque confundem se é dia, se é noite, eles não sabem, ficam agitados, começam a ficar nervosos, agressivos, e aí a gente ceda. Deixa o paciente mais tranquilo. Beleza? Esse nome é bem sugestivo, né? Sono é bom, deve ser sono bom. Uma coisa assim. Bom, mais uma classe. Neurolépticos. Tratam pacientes com desordem mental de pensamentos e de comportamento, como a obsessão, mania de perseguição e também um alívio de tensão emocional grave. Obsessão. O que vocês acham que é isso? Assim, claro, tem um filme, eu acho que foi com a Beyoncé. Tem um filme que eu acho que é com a Beyoncé, que eu vi, Beyoncé, sei lá, Beyoncé, não sei pronunciar. Eu acho que chamou Obcecada. O marido dela, ele é tipo um cara bonitão, e aí ele tem tipo uma secretária lá que ela fica obcecada nele. E aí quando eu li isso aqui eu lembrei. Obsessão é quando você literalmente acha que aquilo é só seu. Pode ser uma pessoa. Olha, eu tô obcecado na minha esposa, um exemplo, sei lá. E aí ela é só minha, só pertence a mim, enfim. E aí, aqui, eu acho que tudo que quebrar esse meu pensamento, tudo que na minha cabeça oferecer risco de ela se afastar de mim, eu não vou permitir. Então, eu estou obcecado. Nesses casos, a gente pode utilizar esses neurolépticos. Mania de perseguição. Alguém já teve contato com uma pessoa que acha que estava sendo perseguida? Isso é bem comum em esquizofrênicos, em pacientes que têm algum tipo de demência, sei lá, Alzheimer, coisa do tipo. As pessoas realmente acham, esquizofrênicos, né? Acham que realmente estão sendo perseguidas. Erone, fecha a porta que um homem de preto está vindo me buscar. Aí você fala, caramba. Você falou, um homem de preto tá... Como assim homem de preto, né? Aí você vai e fecha. Olha, ele tá ali, Erone. Se ele perguntar assim, fala que eu não tô aqui não. E aí eu vou ficar escondido, bem comum um esquizofrênico. Fico escondido lá debaixo da cadeira lá, porque os homens de preto vieram me pegar. Olha, Erone, apaga as luzes aí, porque as câmeras vão me filmar e eles sabem onde eu tô. Perseguição. A pessoa acha que está sendo perseguida, mas na verdade não existe isso, é tudo a cabeça dela. Um distúrbio. Algo que não era para ser assim, mas por alguma doença está acontecendo e a gente pode aliviar isso, pode reduzir essa situação tomando neurolépticos. Pode falar. Então, Pode falar. Eu cuido de duas crianças, né? Uhum. Tem 9 anos e o outro tem 7. Uhum. E o que acontece? Eles jogam videogame, tem produto, tem... Perdão, isso. Roblox lá, eles estão jogando essa Roblox. Aí o Murilo, essa noite passada, a amiga dele falou assim, e ele está acordando na madrugada porque tem um pesadelo. Isso é isso daí? De perseguição? Não necessariamente. Depende do tipo de jogo. Deixa eu só falar para a galera o que você perguntou, e aí eu respondo. Galera do Meet, a Larissa falou o seguinte, que ela trabalha em um lugar e lá as crianças ficam jogando bastante. E aí uma dessas crianças tem acordado à noite e tem relatado que, sei lá, que está tendo um pesadelo. E aí ela perguntou se pode ser esse lance aqui de perseguição. Geralmente, mania de perseguição é um quadro mais sério, bem mais sério. Porque realmente a pessoa, a todo tempo, ou quase todo tempo, ela acredita que está sendo perseguida.
Então, não é só durante o pesadelo, por exemplo. Vou ter que brincar. Uma vez, eu assisti Sexta-feira 13, o Jason. E aí, quando eu era criança, né? E aí, fui dormir, de repente, você acha, no sonho, o Jason e o Fred, para piorar, né? Queria me pegar. Então, eu estava sendo perseguido no sonho. Mas, quando eu acordei, não tinha nada disso. Então, o meu cérebro estava processando muitas informações que me davam medo, e eu não tenho medo do Fred, né, nem do Jason, mas naquele momento eu tinha. E aí, isso fez com que o meu cérebro ficasse processando informações, e eu não desligava. Então, isso não é mania de perseguição no caso deles. A não ser que ele relate durante o dia que está vendo um homem de preto, que está vendo alguma coisa que quer pegar ele, aí a gente pode desconfiar. Mas mesmo assim, só com diagnóstico de psiquiatra ou de médico, é bem mais sério essa causa. Ô, professor. Oi, olá. É a Tawane. No caso de depressão, caso grave de depressão, isso pode acontecer, não pode? Uhum. Sim, pode acontecer. Olha que legal, a Tawane perguntou, professor, casos graves de depressão pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a depressão, embora a gente muitas vezes, e na maioria delas, acha que a depressão só vai deixar você muito triste, na verdade ela começa a estraçalhar o seu cérebro. Concentração, cai. Memória, cai. Foco, cai. Poder de aprendizagem, cai. Ela começa a deprimir o seu cérebro de uma forma tão drástica que sim, você pode começar a ter alguns outros prejuízos. Não é tão comum, mas isso pode acontecer caso o seu sistema nervoso seja prejudicado por conta da depressão. Com certeza. Ainda mais, por exemplo, se você é uma pessoa que fica, sei lá, sou casada, uma mulher, sou casada, a pessoa que está comigo vai trabalhar, e eu com depressão fico em casa sozinha. O bebedor está longe do meu quarto. Eu não vou nem a pau ficar levantando para tomar água. O que isso vai fazer com que o meu corpo fique desidratado, e a falta de hidratação, ou seja, a desidratação, faz com que eu comece a ter prejuízos também mentais. Então, eu começo a ter alucinação, eu começo a ficar confusa, uma confusão mental, tudo por conta, é uma consequência da depressão. Porque eu estou depressiva, não quero levantar da cama, quero, sei lá, ficar no escuro, não quero tomar água. E a falta de água no meu organismo deprime o meu sistema, meu cérebro fica seco, entre aspas, fica com falta de água. E sem água, em abundância, ele começa a apresentar falhas. E ele dá sinal. Faz você ver coisas, você sentir cheiro de coisas, faz você escutar coisas. Você fica confusa. Você não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Pode acontecer sim, viu, Tawane? Obrigada, professor. Imagina. E a nível de tensão grave, está muito tensa e pode utilizar também esses neurolépticos também. Analgésicos diminuem, narcóticos, diminuem o ritmo cerebral, que está acelerado, e fazem adormecer e reduzem também, ou até mesmo eliminam a sensibilidade. São muito utilizados em crises convulsivas. Eu tinha disritmia cerebral quando eu era criança. Tá vendo aqui, ó? Diminui o ritmo cerebral. Quando eu era criança, eu tomei Gardenal. Por quê? O ritmo do meu cérebro, como se, quando a gente anda, a gente tem um compasso, uma velocidade de andar. No caso do meu cérebro, essa velocidade estava descontrolada. Estava batendo fora do normal. Então, o meu cérebro estava fora de ritmo. Em disritmia cerebral. Nesse caso, quando eu era criança, eu tinha, assim, muitas e muitas convulsões, tinha dor de garganta e uma série de coisas, e eu tomei por um tempo o famoso Gardenal. E resolveu, né? Olha, acho que resolveu um pouco, mas resolveu, tá bom? Vamos lá. Analgésicos narcóticos são aqueles utilizados nessas situações aqui. Você tem um ritmo cerebral acelerado, atividade cerebral acima do normal, e essa atividade cerebral acima do normal causa convulsão. É um curto-circuito no cérebro. Quando tomo esse medicamento, é como se eu tirasse o fiozinho que está causando o curto-circuito. Então, o cérebro volta a funcionar normalmente.
Essa é a ideia dessa classe de medicamentos. Perdão? Ela tem noção do que está acontecendo no corpo dela ou Que pergunta gostosa, legal. Peraí, eu vou responder. Meninas, a Ana perguntou se quem tem, quando a pessoa está tendo convulsão, se ela consegue ter noção do que acontece no corpo dela. Não. Tanto é que depois que a pessoa, quando ela volta da convulsão, ela não se lembra de nada. Demora em torno de 5 minutos para começar a voltar os sentidos. Ela não consegue se lembrar. Não consegue. Geralmente, tá? O professor. Oi? A minha prima, ela tem convulsões, né? Aham. E é bem assim mesmo, ela não consegue lembrar. Geralmente, não quando lembra. todo mundo apavorado perto dela, ela pergunta até o que está acontecendo. Quem falou? Tawane. Ô, Tawane. A Tawane falou que a prima dela tem convulsão, e aí quando ela tem, a turma fica toda apavorada e ela... Oi, o que aconteceu? Ela não consegue lembrar. Não lembram. Porque o seu cérebro está passando por um curto-circuito, tá, Ana? E aí você não consegue mesmo lembrar de nada. Pode. Acima de... Alguns recomendam acima de 5 minutos tem algo errado. Então, geralmente, de 5 a 8. Tá? Esse é o prazo máximo. A convulsão geralmente dura de 1 a 3 minutos. Mas a gente tem um limite de mais 2. Então, ou seja, começou a ter convulsão... Agora, sei lá, 10 para as 8. No máximo, 7h55 isso tem que ter parado. A convulsão tem prazo, porque é um período em que o meu cérebro está tendo uma atividade excessiva. Passou de 5 minutos, alguns recomendam 8. Eu prefiro 5, que é uma margem de segurança. Passou de 5 minutos, é algo muito errado. Não deveria ser assim. E aí, essas pessoas que ficam mais tempo, mais do que 5 minutos, ou 8, que seja, geralmente podem ter danos piores. Então, algumas pessoas, eu vi um caso um dia desses que a pessoa não voltou. Teve uma convulsão, por isso que quando a gente for fazer primeiros socorros, vocês vão ver, uma das medidas para prestar os primeiros socorros para alguém é cronometrar. Alguém que está tendo convulsão. Por quê? Passou de 5 minutos, tem algo errado. Essa pessoa precisa urgente para receber assistência médica e tudo mais. E aí eu vi um dia desse um caso, o cara não voltou. Teve convulsão, passou 5, 8 minutos. Quando a convulsão parou, essa atividade excessiva se tranquilizou, ele não voltou mais. Ficou em coma. Não sei se ele morreu, até quando eu vi não tinha voltado mais. Mas isso é bem raro, tá? Geralmente, de 3 minutinhos, 5 no máximo, a gente já passa. Mas, os prejuízos são perda de memória, ou nesse caso, a pessoa não consegue voltar, bem raro, mas sei lá, pode acontecer, e aconteceu uma vez. Problema de linguagem, que é o cérebro, né? Coordena tudo. Tudo que tem a ver memória, atenção, concentração, linguagem, raciocínio lógico, percepções visuais, sensações, tudo é só o cérebro que coordena. Se ele tem um prejuízo, a gente começa também a ter falhas em todas essas coisas que eu falei. Pode acontecer, mas é bem raro, viu? É bem raro mesmo de acontecer assim, da pessoa não voltar. Eu só vi esse caso. Olha só. Vou voltar. O nome é muito parecido, ó. Orexígenos fazem o quê? Me fazem comer. Abrem o meu apetite, estimulam o meu apetite. E aí eu tenho a outra classe. Anorexígenos. Lembra alguma doença? Lembra algum nome? Exatamente. Anorexia. Exatamente, meninas. Anorexia. Alguém lembra o que é anorexia? Pode falar, não precisa. Muito magra e não consegue comer nada. Geralmente alguns... exatamente. Alguns comem e induzem o vômito. Coloca na garganta, aí tem vários jeitos de estimular o vômito, mas é isso mesmo. Então, esse nome aqui... Geralmente acontece com as... Modelos. Por conta do corpo ideal, né? Ideal, entre aspas, tá? Tanto ficar fazendo regime, aí o corpo vai diminuindo, vai aceitando mais aqui. As meninas...
As meninas estão falando que a anorexia é bem comum em modelo. De fato, você pode pegar as grandes modelos, vários relatam isso. Porque você está naquela busca, novamente, entre aspas, do corpo ideal para a profissão. Tá? E aí, nossa, eu comi muito. A minha irmã e meu cunhado já foram modelos. Minha irmã modelava e meu cunhado também. E aí ele falou, ele foi no Espírito Santo e a minha irmã foi aqui em São Paulo. E aí eles relatavam que nas casas de modelo, uma das coisas que acontece é você ter uma quantidade exata para comer. Por quê? Claro, se você comer muito, se você não fizer atividade física, vai acumular peso. Você vai começar a ganhar mais peso. Isso não é interessante para a casa de modelos. Tem um nome, não esqueci o nome lá, o nome técnico da coisa. Mas, o que então os donos das casas fazem? Controlam o que você come. E mesmo comendo pouco ou não comendo tanto, você ainda tem que fazer atividade física. Porque além de comer pouco, você ainda vai gastar mais, porque você vai praticar uma atividade física e por aí vai. Isso é bem comum, tá? Não que aconteça em toda a casa de modelo, mas no caso do meu cunhado em Vitória, no Espírito Santo, aconteceu assim. Então, esses anorexígenos, o próprio nome já diz, reduzem o apetite. Uns estimulam, os outros reduzem. Matamos a nossa aula. Está aqui a próxima aula, mas já vai acontecer agora. Tipos de medicamentos. Então, resumindo, né, gente? A gente viu várias classes medicamentosas. E sempre que possível, voltem nesse capítulo, tá? Perdão. Realmente é muito importante que vocês tenham pelo menos uma noção do que essas classes significam. Porque isso vai ser útil em algum momento para você. Beleza? Deixa eu colocar outra apresentação aqui. Eu não sei o que é isso aqui que apareceu. Aí. Perfeito. Galera de casa, dá para ver um slide com os medicamentos, né? Sim. Dá para ver? Ótimo. Sim. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Mavi. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Opa. Agora a gente vai conversar sobre tipos de medicamentos. E aí você pode pensar, de novo, a gente acabou de falar de classes medicamentosas, mas esse tipo de medicamentos tem uma outra pegada. A ideia é falar, por exemplo, de listar os famosos, a gente vai conversar um pouquinho sobre medicamentos genéricos, medicamentos de referência, medicamentos similares. E no final da aula, se não me engano, no final, a gente vai falar a diferença entre farmácia e drogaria. Tá bom? Então, essa é a ideia desse capítulo aqui. Falar sobre os tipos de medicamentos homeopáticos, alopáticos, similares, de referência e por aí vai. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. Tá bom? Bom, vou começar de trás para frente. Não vale colar, tá, galera de casa e nem as meninas aqui. Qual que é a diferença entre drogaria e farmácia? Será que tem diferença? O que vocês acham? Essa pergunta é difícil, né? Sei lá, eu acho. O que vocês acham? Pode falar, não tem problema se errar. Pode falar. A galera de casa também, pode falar. Oi? Ah, você já ouviu? Ah, legal. Você tem na farmácia, segundo a definição, um espaço, um estabelecimento que, dentre tantas coisas, também formula medicamentos. Então, eu tenho uma condição especial, preciso de que o meu medicamento tenha essa e essa quantidade do princípio ativo, sei lá. Eu vou na farmácia e formulo. Eu consigo fazer um medicamento, eu não, né? A turma lá consegue fazer um medicamento na medida, conseguem formular um medicamento para mim. Na drogaria, também você tem venda de alguns produtos, óbvio. Quem falou? E vende, em alguns casos, tem um conceito americano que chama
droga, alguma coisa assim, é um negócio lá americano, um conceito americano, onde de fato as drogarias estão começando a vender de tudo. Tudo, quando eu falo tudo, até ração de cachorro. É tudo, diversas coisas. Planta, alicate, ferramenta, porque a ideia é que, mas nesse conceito americano, tá? Não é o conceito da aula. O conceito americano. Porque. Exatamente, porque aí, né, no caso, como a Alice falou, eu vou entender o quê? Cara, eu não preciso ir mais sei lá, no pet shop. Na farmácia da Palmeiras vende. Então eu vou da farmácia. É mais pertinho de casa. Pneu do carro furou. Vou comprar lá na farmácia sei lá, da Irone. E aí, farmácia não, né? Drogaria. Esse conceito americano aí. Geralmente isso acontece do quê? Tem que ser uma. Como é que fala? Uma franquia? Não. Questão de ser, ração, tem que ser onde tem remédio para cachorro, essas coisas, eu acho que deveria ser assim. Para ter aquela divisão para a pessoa saber de onde tem que buscar. Específico daquilo. Tipo sessões, são sessões. Não, assim. Nem os remédios de humano vai servir para o cachorro. Cachorro, né? claro. Então, tipo assim, quase as comidas do cachorro não vai servir para a gente. Então, a gente tem que ter cada lugar específico para cada coisa. Isso, aí esse conceito americano é isso mesmo. Mas não é o conceito que a gente vai discutir na aula. Na aula vai ser, a ideia é, drogaria é um local que também tem produtos, e esses produtos sempre são comercializados nas suas embalagens originais. E não há formulação de medicamentos. Então, a diferença, assim, resumida entre farmácia e drogaria na farmácia eu tenho venda de produtos, eu comercializo produtos, e, principalmente, essa é a principal diferença, eu formulo medicamentos. Em drogarias eu também vendo produtos, mas em embalagens originais, e eu não faço a formulação de medicamentos. Essa é a ideia. Tá? Aí, um dia desse eu fui pegar meu celular que deu problema, e aí em frente à loja que estava escrito assim, drogaria, tinha um nome lá, não lembro. Só que na verdade era uma farmácia, porque ali já tinha a formulação. A turma formulava medicamentos. Lucas, mas aí é uma farmácia ou uma drogaria? Por definição, é uma farmácia. Mas por que não trocaram o nome? Geralmente porque vai ter que mexer em razão social. Aí todo mundo já conhece pela drogaria da Thalita. Eu vou mudar o nome, colocar farmácia da Thalita, ou farmácia, sei lá, um outro nome. Isso pode impactar nas minhas vendas. Então, o nome ainda permanece, mas funciona como uma farmácia. Então, o nome da drogaria lá, de fato. Mas o funcionamento, diante da lei, é uma farmácia, porque eu formulo medicamentos. Na drogaria não tem formulação. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais no final da aula. Tá bom? Vamos lá. Bom, não vou fazer revisão, né? A gente falou 4 aulas disso. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre medicamentos de referência, medicamentos similares, medicamentos genéricos e também falar um pouco sobre locais de comercialização. Esses locais são, a gente acabou de falar, drogarias e farmácias. Vamos lá. Qual a diferença? O que vocês acham que é a diferença entre medicamentos de referência, similares e genéricos? Podem falar, gente. Isso aqui é uma outra pergunta também que a resposta não é... Não tem uma resposta assim, olha, a não ser que você leia, né? Mas fale, qual que é a ideia principal do medicamento genérico, por exemplo? Alguém consegue dizer? Quem falou? Irone, é verdade, Posso né? falar, professor? É verdade. A Irone falou, é mais barato. Minha sogra, galera zona. Pode falar. Perfeito. Eu Gostei. acho... Posso falar, professor? Manda bala. Eu acho que as diferenças, assim, o medicamento similar, ele é a mesma coisa que o representativo, em fórmulas e tudo mais. O genérico, ele acompanha, né, a formulação, tudo, mas às vezes tem alguma diferença em dosagem, alguma coisa assim.
Eu acho que sim. Em referência de o similar em referência de marca, assim, o similar tem a mesma dosagem, a mesma quantidade, às vezes até a mesma representação no frasco. E Tá o bom. Pode falar, perdão, pode falar. E o genérico é o que acaba saindo mais barato, né? A, a, a- assim, é mais acessível, né? Dependendo da classe social. Perfeito. Vamos lá, a Paty falou o seguinte, olha, similares têm, às vezes, a mesma formulação, às vezes também tem um nome, o genérico sai mais acessível para a população. A gente vai ver. Tem muitas verdades na fala dela. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma desses tipos de medicamentos. Vocês vão ver. Legal, e realmente, né, como a Eloane e a Paty falaram, os genéricos sim são mais baratos. Essa resposta não está na mochila. Por que vocês acham que são mais baratos? Ei, professor. Não, é importante essa pergunta, senhora sem zoeira, porque se alguém perguntar para você, você já vai ter pelo menos um norte do que responder. Parece meio boba a pergunta, mas pode ser que algum cliente questione você. Aí, menina, por que esse genérico é mais barato? É confiável? Porque tudo que é mais barato, a qualidade é pior. Alguém pode questionar, né? Fala assim, ô Laura, você está falando, o de referência custa X. Esse genérico custa meio X. Posso confiar? Pode. Talvez você não pode. Se sentir que você vacilou, que você gaguejou, pode talvez não passar tanta credibilidade. Alguém falou que pode. Quem falou que pode? A Paty. Ô, Paty. A Paty falou que pode confiar. Pode, eu acho que a variação de preços é devido por eles serem. Eu acredito que eles são isentos de imposto de. Eles são isentos de impostos. A Paty falou que sim, pode confiar. Pode confiar sim que tem efeito. Ela acha que são mais baratos por conta da isenção de impostos. O cara falou. Sim, gente, pode confiar, tá? Pode confiar. São mais baratos porque eles têm exatamente o mesmo princípio, têm a mesma forma, mesma formulação, dos medicamentos de referência. A gente já vai ver daqui a pouco o que é. Só que eles são, entre aspas, bem entre aspas, a cópia dos medicamentos de referência. Os medicamentos de referência são bem mais caros, porque você tem investimento em pesquisas. 10, 15, 20, 30 anos investindo grana, muita grana, para desenvolver um medicamento, algo novo. Então, eu vou falar um por um daqui a pouco, mas associe sempre referência com algo inédito, algo que não tinha no mercado. Por isso que você tem que investir muito em pesquisas, investir muito em testes, enfim. E aí agora os genéricos não. Eles pegam exatamente a mesma concentração, pegam a mesma formulação, são literalmente a cópia dos de referência. Só que como eles são a cópia, não precisa ficar fazendo pesquisa. Por quê? Os de referência já fizeram pesquisa. Eu tenho alguns nomes aqui, eu vou mostrar imagens para vocês. Eu não preciso ficar gastando bilhões em pesquisa, porque eu já sei o resultado do medicamento X. O que eu faço agora, como eu não vou gastar bilhões em pesquisas, teoricamente, o preço desse medicamento vai cair. Não gasto com pesquisas, não gasto com laboratórios, não gasto com nada disso. Não gasto com testes, no sentido de produzir um novo medicamento, não. Porque eu vou pegar o que já existe e vou trazer mais próximo da população, deixar mais acessível, como as meninas falaram. A Eloane falou, a Paty falou e tudo mais. Vamos lá, então esse é o porquê, tá? Se alguém questionar você porque é mais barato, porque medicamento genérico não tem pesquisa como tem os de referência. O referência que é o mais carão, porque tem pesquisas, investimentos, testes e por aí. Opa. E sim, né? Eles são confiáveis porque são exatamente como de referência. Só que a única diferença é que você não tem testes no início. Mas são confiáveis. É a cópia, uma cópia do outro, entre aspas. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre os medicamentos, como eles são vendidos,
e alguns nomes que eles recebem, né? Referência, similares, genéricos, alopáticos e por aí vai. Alopáticos, homeopáticos, vamos ver. Vamos lá. Bom, vamos começar pelos mais caros, os mais peculiares. São os medicamentos de referência. São aqueles que possuem a segurança e a eficácia no tratamento e qualidade comprovadas e registradas junto à Anvisa. Todo medicamento de referência, como eu falei há pouco, é algo inédito, tá? Ele não é cópia de nada. Ele que veio antes de tudo, entre aspas, tá? Então, outros medicamentos derivam do medicamento de referência. Mas foi ele quem começou tudo. Então, são anos de pesquisa. A gente vai ter uma doença X. Sei lá, eu vou dar um exemplo, tá? Se a Covid pudesse ser resolvida só com um comprimido, sei lá. Então, você teria vários pesquisadores, várias indústrias, vários laboratórios tentando encontrar um medicamento, uma molécula que pudesse, um princípio ativo, que pudesse combater a Covid. Depois de 15 anos, sei lá, 10 anos, e você sabe dos quantos bilhões de dólares investidos, a gente consegue desenvolver depois de muitos testes, claro, um medicamento que consegue resolver o problema da Covid. Então, agora eu tenho um medicamento que é único, é inédito, é inovador. Nenhum outro faz isso que ele faz. Ele é caro, porque eu fiquei 15 anos investindo. 15 anos fazendo teste em pessoas, fazendo testes em animais. 15 anos pagando pessoal, pagando pessoas, laboratórios, testes, reagentes, enfim. Consegui resolver. E aí, esses medicamentos de referência, que a gente chama, ou podem ser chamados de marcas ou éticos, possuem uma segurança registrada na Anvisa. Imagine, você tem 10, 15, 20 anos estudando um medicamento. Claramente, o mínimo que ele tem que ser é seguro, né? Você não ia jogar 15 anos de investimento no lixo. Não, é seguro. É registrado junto à Anvisa. Então, a Anvisa tem lá seus itens ou elementos que devem ser atendidos. E esse medicamento só pode ser comercializado, Samir, se eu conseguir atender aos critérios da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tem que ser seguro para quem, professor? Para quem toma. Nesse caso, se for possível, os pacientes com Covid. Então, é seguro para quem tem a Covid-19? É seguro. Não é da boca para fora, por meio de testes e comprovação. O que mais? Outro item também está registrado junto à Anvisa, a eficácia. O que é eficácia, meninas, meninos? Eficácia é diferente de eficiência. O que é ser eficaz, o que é ser eficiente? Por exemplo, eu falo assim, olha, a Larissa, ela trabalha com eficácia. Oi? Quase dormindo, né? A Larissa trabalha com eficácia e a Thalita com eficiência. Alguém ia falar? Acho. Eficácia é fazer certo. Tá? Larissa, responda a prova. A Larissa respondeu a prova, ela foi eficaz. Com Z, eficaz. Eficiente é fazer mais com menos. Então, a Raíssa também fez a prova, mas ela fez em 5 minutos. A Larissa fez a prova também, mas demorou 3 horas. Ambas fizeram a prova. A Raíssa fez, a Larissa também. Mas a Raíssa foi mais rápida. Fez mais com menos. Menos o quê? Nesse caso, menos tempo. Mas geralmente é menos recurso. Tempo, dinheiro, sei lá, espaço, aí. Tá bom? Então, eficácia é fazer certo. Fazer o que tem que ser feito. Eficiência é fazer mais com menos. Tá bom? Claro, e fazer certo, né? Lógico. Fazer mais com menos e não fizer o que é certo, tá errado. Beleza? Então, ó. Essa eficácia que a gente acabou de ver que é fazer certo. O que é fazer certo no medicamento? Atender aquilo que ele se propôs. Ué, nesse caso é curar pessoas com Covid-19. Tá bom? Ou, sei lá, depende do medicamento que foi criado. A proposta dele. A eficácia no tratamento, o tratamento tem que funcionar, tem que resolver.
E aqui, muita atenção. Muitos medicamentos já foram criados, muitas moléculas foram estudadas e que conseguiam resolver problemas das pessoas. Só que muitas dessas moléculas, desses medicamentos, faziam mal. Então, resolviam um problema, mas criavam muitos outros problemas na saúde das pessoas. Isso não é um tratamento eficaz. Então, o tratamento eficaz faz mais bem que mal. Professor, mas o medicamento faz mal? Faz. A gente não tem reação adversa? A gente já cansou de ver várias intervenções aqui, né? Lembra que a gente viu interação medicamentosa, reações adversas, a gente já viu no curso. Então, o mal é um malefício que o remédio faz. Então, para que um medicamento seja entendido como eficaz no seu tratamento, ele tem que fazer mais bem do que mal. Beleza? Então, essa é a parte da eficácia em relação à Anvisa. Então, tem que ter segurança, tem que ter eficácia e tem que ter qualidade comprovada. Claro, né? Como é feito, onde é feito, por que é feito, data de validade, enfim, qualidade. Testes, isso funciona mesmo? No sol, quantos dias no sol isso para de fazer efeito? Em que ambiente isso tem que ficar armazenado? Qualidade. Aí tem que estar tudo registrado lá na Anvisa. Os laboratórios investem alto para produzir esses produtos, são anos de pesquisa, enfim. Em geral, são princípios ativos novos, ou seja, quando são descobertas novas doenças. É uma situação inédita, de fato. Vamos lá. Então, essas são características de medicamentos de referência, tá? São novos, são inovadores. Aí tem os homeopáticos, e aqui a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Já ouviram essa expressão? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Essa é a ideia da homeopatia. Eu vou tratar a doença, ou eu vou ter um resultado que eu espero, fazendo com que o paciente esteja diante da doença. Então, vamos ver o que é. Mas a ideia da homeopatia é essa. É um medicamento que segue a doutrina da cura pelo semelhante. O que é isso? Por exemplo, uma vacina. Muitas vacinas têm o quê? Você tem vírus mortos. Porque já repararam que a gente toma vacina e fica gripado? Essa semana, quem que era? Tinha alguma pessoa falando comigo, muito nervosa. Foi uma aluna. Falou assim, não entendo. Ela falando assim, né? Não é da farmácia. Tomo medicamento e fico gripado. E tomou da gripe, era uma senhora já. É uma idosa. Toda vez que eu tomo essa vacina da gripe, eu fico gripada. E brava. Mas é claro, por quê? O que tem na vacina da gripe que ela tomou? Vírus morto. E vírus ali. Então, a ideia da vacina é o quê? Que o seu corpo consiga criar resistência ou ter um anticorpo para combater. Então, quando você estiver de novo diante desse vírus, sei lá, você vai estar com anticorpos, soldadinhos prontos para defender o seu organismo. Então, por isso que muitas vezes realmente você fica gripada. Porque tem vírus aqui dentro. E seu corpo tem que criar anticorpos. Então, isso vai acontecer. Quando isso acontece, a gente chama de medicamentos homeopáticos. São substâncias capazes de causar sintomas. E aí você fica me passe, né, Ana? O que eu faço? Não é só ela. Peraí, já falo, rapidinho. A Ana falou assim com uma pessoa lá da família dela, não quer tomar vacina porque descobriu que tem vírus morto. E é uma situação difícil. A gente, assim, tem que ter jeito mesmo, porque é uma situação delicada. Até meu namorado É difícil. Que tá vendo sintomas, tem gente que tá tendo, fica com lesões, fica não sei o que. Assim, são situações, mas a ideia é que eu consiga fortalecer o meu organismo, porque ele já vai ter experimentado um pouquinho.
Então, vamos pegar o exemplo. Eu falei para vocês da dose, lembra que eu falei da pinga? Hoje eu tomo uma dose. Daqui a um tempo, essa uma dose não vai funcionar mais. Porque o meu corpo já passou por aquilo. Já está resistente, entre aspas. Não causa tanto efeito. Por quê? Porque eu já coloquei meu corpo diante dessa situação. Ele já foi exposto ao álcool, a essa uma dose. Então, por isso que na vacina, geralmente a gente tem realmente ali agentes para poder pegar. Tá bom? Tem até um vídeo, né, no TikTok agora dessa vacina, porque tem a primeira dose e a segunda dose. Aham. Se a primeira dose não sai, aí eu vou falar, por que eu já tô tomando logo a segunda? Já tomou logo, né? Mas assim, Então, assim, esses são os medicamentos homeopáticos, tá? São substâncias capazes de causar sintomas de uma determinada doença no organismo sadio, para que o sistema imunológico consiga combater. A homeopatia é uma técnica mais natural, se comparada à alopatia. Lucas, o que é alopatia? É isso aí, ó. São aqueles medicamentos que são receitados pelos médicos. São substâncias químicas que agem diretamente no organismo. Podem ser industrializados ou manipulados. Traduzindo, aqui eu não vou ter o semelhante. Só que é um medicamento mesmo que vai... Um analgésico, sei lá. Estou com uma dor tremenda, tomo um analgésico. O analgésico não tem dor dentro dele. Vai ser... Olha, para a Thalita parar de sentir dor, eu vou colocar dor no corpo dela. Não tem lógica. São medicamentos alopáticos, ou seja, são aqueles que os médicos receitam para que eu consiga resolver um problema. Sei lá, pode ser uma dor, uma infecção, alguma coisa, tá? Então, essa é a ideia. Esses são alopáticos, os outros são os homeopáticos. Lembrem sempre da frase, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Tá bom? Essa é a lógica da homeopatia. Alopáticos, já falei, são aqueles que os médicos receitam para atender alguma necessidade do meu organismo. E tem os fitoterápicos, que hoje em dia são mais em alta. São aqueles que são feitos exclusivamente à base de plantas. E resolvem, tá? E muitos são realmente são assertivos, de fato. Uma aluna... uma pessoa da família dela que é muito agitada, e aí a médica passou fitoterápico. E ela fica calminha, essa pessoa agitada, fica calminha quando toma. Fica assim, tranquila, não fica dopada, sedada. Ela fica realmente mais calma, mais quieta, mais na dela, por conta desses fitoterápicos. Tá bom? Então, homeopáticos, eu estimulo, eu exponho o corpo a uma fração da doença. Pode ser uma vacina, alguma coisa assim, para que esse corpo resista, consiga criar resistência, tenha condições de combater essa doença quando ela de fato chegar, se ela chegar. Alopáticos são aqueles que o médico receita para a gente, e os fitoterápicos são feitos exclusivamente à base de plantas, ervas medicinais. Vamos lá. Agora, eu vou só passar, tá? A ideia não é... Isso não está nem na apostila, se eu não estou enganado. Mas eu acho que é importante você ter algumas informações relacionadas a isso. Como é que surge um novo medicamento? Tá? Vamos ver. Eu não tenho certeza, mas eu acho que está na apostila não. Até estar disponível para os pacientes, todo medicamento passa por um longo e custoso processo de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Nós estamos lidando com saúde. E como é que eu comprometo a saúde da Raíssa? Eu, empresa, eu, farmácia, eu, indústria farmacêutica. Eu não posso comprometer a saúde dela, até porque os medicamentos têm o objetivo contrário, melhorar, deixar a saúde dela em dia, né? Da Evelyn, da Mavi, do Thiagão, enfim. Essa é a ideia. Eu preciso fazer testes, pesquisas, inúmeros processos de desenvolvimento e por aí vai, para garantir que esse medicamento não faça mal para a Laura, para a Samília, para a Erone, para a Paty, para a Tawane e para as meninas, por exemplo.
Das primeiras atividades relacionadas à descoberta de um princípio ativo até o início da comercialização, ou seja, tem uma doença nova, quero resolver esse problema. O que eu preciso fazer? Encontrar uma molécula. Então, desde o início, encontro a molécula, um princípio ativo, ou desenvolver um medicamento, até que esse medicamento chegue no consumidor final, é isso que fala essa parte inicial da frase. A produção de um novo medicamento compreende diferentes etapas. Então, não é algo que eu faço em um mês. Impossível. Não é. Vai gastar muito tempo. Tá bom? Porque tem muita coisa envolvida. Então, são diferentes etapas e pode levar mais de 10 anos. Uma década para fazer. Muita coisa, né? Muita coisa. Apresentando uma taxa de sucesso muitas vezes reduzida. A tradução, traduzindo isso aqui nas entrelinhas. Às vezes eu gasto muita grana, vocês vão ver daqui a pouco o que é muita grana. Eu vou ter um número aí. Então, às vezes eu gasto muita grana, muito tempo, você acha uma década, é muito tempo, muita grana, invisto muito tempo, invisto em pessoas, invisto em testes, invisto em laboratório, invisto em espaço, em estrutura, em recursos, enfim, invisto. E, às vezes, eu não tenho o sucesso que eu queria. O medicamento não serve. Ele resolve o problema da Pamela, mas ele também traz outros problemas para ela, os quais não compensam que eu produza, que eu comercialize. Vamos lá. Tá aí, ó. É razoável? O que vocês acham? 1,38 bilhões. Dá para o gasto, né? De dólares. Quase, sabe Deus quanto que dá isso aqui em reais. Fiz um cálculo de o dólar estava quase 6. Então, vamos jogar aqui isso aqui enfim, mas vai dar um tantinho gostoso aqui, vai dar um tanto bom. Mais 6 bilhões para um medicamento. Então, muito tempo, mais de uma década às vezes, e mais de 1 bilhão de dólares. É muita grana, gente, tá? A cada novo medicamento. Claro, isso é média, né? Não é regra, é em média. Uns gastam mais tempo e mais grana, outros gastam menos. Menos tempo e menos grana, mas essa é apenas uma média. Para cada medicamento lançado, como eu falei, podem ser testados, até 10 mil compostos nas fases iniciais. Os custos são muito elevados, custos em todos os sentidos, né? Os primeiros passos para a criação de um novo medicamento ocorrem na etapa de pesquisa, onde as grandes empresas farmacêuticas trabalham muitas vezes em conjunto com startups, universidades e centros de pesquisa. Isso aqui é bom para todo mundo. É bom para a universidade que ganha recursos. Quando eu estudava, eu fazia estágio numa empresa e a gente tinha parceria com a universidade. Então, um órgão do governo mandava dinheiro para a gente, para a empresa que eu estagiava, e mandava também para a universidade. Então, era bom para todo mundo. Nós, a empresa que eu estagiava, mais a USP e a UFSCar, em conjunto para resolver um problema. E aí a Embrapa também entrava na parada. Então, todo mundo ganha. Inclusive ganha dinheiro, enfim, mas não só dinheiro, mas ganha dinheiro também. Mas todos juntos, de mãos dadas, para atingir um objetivo. Podem ser startups, universidades, centros de pesquisa, como a Embrapa e por aí vai. Vamos lá. Então, todo mundo trabalhando junto, muitas vezes, para atingir um objetivo. O trabalho consiste em achar uma molécula promissora. O problema é a doença do dedo azul, sei lá. Então, a gente vai ter que encontrar uma molécula que resolve esse problema. Uma molécula que consegue resolver o caso da Covid, sei lá. Esse é o passo 1. Que seja candidata a se tornar uma nova droga e realizar os primeiros testes de otimização química visando sua efetividade e segurança. Traduzindo, até que eu consiga isso, vai um tempo e vai dinheiro. Mas eu preciso fazer. Eu tenho que encontrar uma molécula que resolva o meu problema. Ou seja, consegue aniquilar, né, aquela doença ou controlá-la. O potencial medicamento deve seguir... Por que potencial, meninas? Meninos? Porque eu não sei se vai dar certo. O Lucas é um potencial, sei lá, aluno de enfermagem. Eu sou um potencial, mas eu não sei se eu vou fazer enfermagem ou não. E mesmo que eu comece
a graduação, talvez eu não termine. Então, eu sou um potencial. Só vou ser, de fato, um enfermeiro quando eu pegar o diploma. Por isso que está potencial medicamento. Não é ainda um medicamento. Tudo indica que vai ser, se der certo, tá bom? Então, esse potencial medicamento segue para testes in vitro, que são testes realizados em laboratórios, e em animais, in vivo. Isso eu vi lá no UFSCar também. Bom, a turma, se alguém já teve a oportunidade de ver, você tem criadores de rato. E aí, para cada finalidade, uma amiga minha induzia os ratos à obesidade. Então, ela... Era ratas, na verdade. Sabe aquelas ratas sem pelo, do olho vermelho, assim, parece um... Ela criava várias daquelas no laboratório e ela induzia, colocava hormônio nesses ratos e induzia a obesidade. Por quê, Lucas? Porque ela estudava o impacto que esse peso a mais tinha nas articulações das ratinhas. Então, assim, aí isso depois vinha para o ser humano. Ou seja, quanto mais peso eu tenho, mais as minhas articulações sofrem. E ela conseguiu encontrar isso mesmo, só que em ratas, né? Então, essa é a ideia aqui também. Então, eu faço teste em laboratórios. Depois, antes de fazer com seres humanos, eu faço com animais. Então, laboratório, passo 1, in vitro. Animais, passo 2, in vivo. Aí a gente continua. Com o objetivo de determinar se é seguro ou não para ser testado em humanos. Que seria o passo 3. O dossiê de pesquisa é apresentado aos órgãos regulatórios e também ao comitê de ética, que aprovam se o novo medicamento pode ser testado em pessoas. Isso aqui é uma pedra no sapato para quem é pesquisador muitas vezes. Comitê de ética em pesquisa. A gente chama de CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. Também para pesquisas universitárias, se você não fizer um termo de consentimento, um documento muito bem feito, o Comitê de Ética não permite que você realize a pesquisa. Sempre o paciente, segundo a ética, o Comitê de Ética, sempre ele vai ter um prejuízo. Então, se eu pegar a Raíssa e começar a fazer algumas perguntas para ela, que era o que eu fazia na minha pesquisa, perguntas simples, nada relacionado a trauma, nada. Perguntas simples do que eu estudava. O Comitê de Ética defende que o paciente, ou o respondente, sempre vai ter algum tipo de prejuízo. Então, você tem sempre que falar os possíveis prejuízos que essa pessoa vai ter ao consumir, no meu caso era um questionário, mas ao consumir um serviço, um produto, e por aí vai. Então, o Comitê de Ética bate muito em cima, gente, muito. Não é tão simples assim de chegar aqui na ponta, não, para ser comercializado. Tá? Então, aí, se houver a aprovação do Comitê de Ética, aí sim pode ser testado em pessoas. Então, vamos lá. Consegui encontrar uma molécula que pode resolver o meu problema. É um potencial medicamento. Passo a fazer testes in vitro, testes em laboratórios. Depois, vou para testes em vivo. Depois, se aprovado pelo comitê, vou para testes em humanos. Vamos lá. E aqui tem algumas fases, né? Eu vou só listar essas fases, falar sobre elas, ficar falando com detalhes, não é só para curiosidade mesmo. São 3 fases desse processo. A fase 1 é o teste inicial de segurança em pequeno grupo de voluntários saudáveis. Então, eu vou pegar pessoas saudáveis e aplicar o meu medicamento, ou expor essas pessoas ao medicamento que eu criei. Por que pequeno? Porque se der ruim, se fizer mal, eu vou fazer, entre aspas, mal a poucas pessoas. Por que saudáveis, Lucas? Claro, porque quanto mais saudável o seu corpo se encontra, mais condições ele tem de lidar com aquele medicamento. Por isso, um pequeno grupo de pessoas saudáveis. O objetivo aqui é definir qual a maior dose possível tolerada nos seres humanos. Olha, no máximo a gente pode dar uma dose de X ml, sei lá, X miligramas. Essa é a ideia. E a menor dose que surte efeito. Olha, para que a Laura melhore, a gente tem que colocar no mínimo essa quantidade de medicamentos. E no máximo, para ela não ter problemas, essa quantidade. Então, eu tenho sempre o mínimo e o máximo.
Do mínimo para baixo não tem efeito, não é interessante para mim. E acima do máximo também não é interessante, porque eu posso matar a pessoa. Ou ter problemas sérios, e eu não quero isso, lógico. Então, eu tenho que encontrar um intervalo, o mínimo e o máximo. É nessa fase 1 que a gente faz isso, um pequeno grupo de pessoas saudáveis. Continuando. Fase 2, teste de segurança também, eficácia. Só que, olha, agora mudou. Vejam o meu público-alvo. Pequeno número de pacientes com a doença, não mais com pessoas saudáveis. Então, eu desenvolvi um medicamento, Ana, para cuidar, sei lá, para sarar pessoas com Covid-19. Agora eu já aplico em pessoas com Covid-19, entenderam? Vamos lá. Para verificar se o medicamento de fato é efetivo e para definir seu regime terapêutico, né? Então, de quanto tempo, qual que é a dose, por aí vai. A maioria dos produtos experimentais é reprovada nessa fase. Claro, né? Por quê? Até então eu não tinha provado em pessoas doentes. Agora que eu vou provar, muitos caem aqui. Porque é aqui que é a hora H, né? Aqui que é o momento mesmo que a gente vai fazer o teste de fato. Aqui que eu começo a experimentar, a ver se resolve ou não em pessoas que tenham a doença. Às vezes eu investi 15 anos, como a gente viu, 1,38 bilhões de dólares para chegar aqui e não resolve. Aí a gente para, encerra as pesquisas e parte para uma outra. Por exemplo, tá? Então, por isso que muitas vezes aqui os produtos são reprovados. A maioria. E a fase 3? Fase 1, teste em pessoas saudáveis e pequeno grupo. Fase 2, pequeno grupo só de pessoas doentes. E fase 3, com a dose e o regime terapêutico definidos, geralmente. Essa fase amplia o número de pacientes testados e avalia a efetividade comparativa da droga em relação aos tratamentos existentes. Traduzindo, agora eu não mais tenho um pequeno grupo de pessoas doentes, mas eu também aumento o número de participantes. Nessa fase são mapeados os potenciais efeitos adversos e contraindicações. Efeitos colaterais, efeitos secundários, contraindicado para gestante, contraindicado para idosos, contraindicados para pessoas com, sei lá, hipertensão. É aqui que a gente faz, na fase 3. Tá bom? Então, essas são as 3 fases nas quais o medicamento tem que passar obrigatoriamente para chegar na sua mão quando você vai lá na farmácia. Ou para chegar na mão do cliente que você vai dispensar. Mais um tipo de medicamento, são os medicamentos similares. Então, a gente falou dos medicamentos de referência, ou medicamentos de marca, ou medicamentos éticos, que significa a mesma coisa. Falou sobre alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, e agora a gente fala de mais um tipo, os similares. São aqueles que apresentam a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração. O que é isso, gente? Forma farmacêutica? Líquido, sólido, semissólido, que tipo é? É isso, forma significa isso, tá bom? Via de administração, intramuscular, endovenosa, sublingual, a gente já cansou de ver isso. É isso é a via de administração. Então tem que apresentar a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, a mesma posologia, de quanto em quanto tempo, quantos dias, qual a dose. E também a mesma indicação terapêutica. Ou seja, a mesma doença, o mesmo problema. Tá? Preventivo, diagnóstica, em comparação ao medicamento de referência. Então, a gente já viu os medicamentos de referência. Os similares são praticamente idênticos. Viram? Tudo que o referência atende, os similares também têm que atender. É isso que está falando. Ó. Desde a via de administração, até mesmo a indicação. É indicado para quê? Para pacientes acima do peso. Então, o similar também tem que ser indicado para pacientes acima do peso. É exatamente a mesma coisa. Quase isso. Vamos ver o que diferencia. Podendo diferir, aqui, somente algumas características relacionadas ao tamanho e a forma do produto, prazo de validade, a embalagem, a rotulagem, e a recipientes, que a gente já viu um pouco o que é, e a veículos. Então, traduzindo, é praticamente a mesma coisa, mas se difere só nesses itens aqui. Tá bom? Isso são medicamentos similares. E um detalhe importante,
é mais barato. É mais barato, tá bom? E a farmácia, isso aqui é uma curiosidade, né? Ao comprar a farmácia, no caso, quando ela compra um similar da distribuidora, ela acaba ganhando outros dois. E aí, isso, teoricamente, representa um lucro certo, né? Você paga um e ganha mais dois. Então, você tem 3, portanto. Beleza? Eu tenho um exemplo aqui no final, ó, que vai ficar mais claro para vocês. A Novalgina é um medicamento de referência, ó. Muitos anos... Oi? É isso. Então, ó, o de referência é a Novalgina. Tá bom? Essa é uma referência. Aí, tem o similar. Anador. Tem alguma coisa aqui em comum? Está escrito aqui, dipirona sódica. Olha aqui. Dipirona sódica. Por quê? É a mesma coisa, a gente acabou de ver, exatamente a mesma coisa. Só que se apresenta, tem algumas diferenças que a gente viu, mas a ideia, a proposta, a posologia, a via de administração, a forma, é tudo exatamente igual. E aí tem o outro compadre, que é o genérico. E tem esse G gigantesco, que dá para ver de longe, né? E que é bem mais barato, tá bom? Então, em ordem de preço, esse é muito caro, porque você tem anos e anos e anos e anos de pesquisa. O anador, desculpa, o similar é mais barato do que o de referência, e o genérico é o mais barato de todos, mais acessível. A gente já viu porque que ele é assim, as características dele, né? Eles têm resultados diferentes, né? Depende. A gente vai ver agora uma observação. A ideia é que não tenham, porque você tem um medicamento que é a cola, é a cópia, entre aspas, de referência. A ideia não era para acontecer isso. Tá bom? Mas por que você fala, Thalita? Pode falar que eu vou passar o slide e não passei. Porque, assim, fica aquilo é genérico, né? Esse aqui? Esse aqui, né? A dipirona? Esse aqui? Aham, isso. Ele é diferente. Eu falo assim, dipirona sódica é mais forte do que genérico, não é? Mas ele Ele dá mais resultado, eu falo assim, né? Mais rápido. Mas ó, eu ia falar isso, só que olha que legal a observação, ó. Quer ver? Os 3 são dipirona sódica. Entenderam? Porque que não é para ser assim? Porque são exatamente a mesma coisa. O mesmo princípio ativo. Olha, o que resulta quando eu tomo a Novalgina é essa dipirona sódica, que é a molécula que a gente entendeu que resolve algumas situações. E aí, essa molécula foi utilizada no anador, que é um similar, ou seja, é parecido, é semelhante ao de referência, e o genérico é o mais barato, mais acessível. Geralmente ele só recebe o nome mesmo do princípio ativo. Então, aqui você tem Novalgina, é o nome, né? Anador é o nome também, certo? Cadê o nome aqui? Não tem. Por quê? Porque ele não é comercializado com nome. Lógico, tem o nome aqui, mas é o nome do princípio ativo. Você nunca vai ver um genérico com nome, ele não tem nome. Ele só vai apresentar esse G gigantesco para identificar e o nome do princípio ativo. Tá bom? Então essas são algumas características. Mas é uma observação importante, tá ali? Se alguém questionar vocês, perguntar, você pode falar com toda certeza. Olha, não foi feito para ser assim. Porque a ideia é que eles resultem exatamente da mesma forma. Só que aqui, como eu não tenho que ficar investindo anos e anos e anos e anos de pesquisa, ele sai mais barato. Eu ainda tenho que fazer testes, claro. Mas eu não vou ficar investindo tanto em pesquisa. Porque a pesquisa foi feita nesse cara aqui, ó. Esse aqui deriva dele. Então, assim, ó. Deriva significa sai, né? É uma extensão. Então, ó, se fosse para a gente fazer derivada, seria isso. Esse vem primeiro, e dele derivam o genérico e o similar. Tá bom? Então, são essas as observações. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre o genérico. Sobre o genérico. É um medicamento registrado pelo nome genérico ou químico
Aqui, dipirona sódica. Tá vendo? Ele não tem nome. É o nome do princípio ativo mesmo. Que o compõe, mas que não possui os testes de biodisponibilidade, que são os testes que a gente já fez no de referência. A gente já gastou dinheiro com referência, não vai gastar de novo aqui no genérico, não. Eu já sei que funciona, eu só vou copiar, não preciso ficar gastando dinheiro, não. Eu vou copiar só a fórmula, usar o mesmo princípio ativo. Esse passa apenas por testes de bioequivalência. Qual que é a ideia, gente? Eu quero entender se esse medicamento que a Raíssa, se esse genérico que a Raíssa está propondo, se ele funciona mesmo. Eu preciso ver se ele é equivalente. O que é equivalência? Alguém sabe? Sim. Que é algo Perdão? Tem a mesma função. Ou que está ali pau a pau. Olha, a minha nota foi equivalente à nota da Thalita. Por exemplo, na prova, um exemplo, tá? Então, a ideia é que, deixa eu ver se ele resulta mesmo. Porque eu não posso só falar, eu tenho que verificar. E aí, aqui sim, eu gasto um pouquinho de dinheiro, mas é só para comprovar, ou fazer testes de bioequivalência, para ver se eles têm o mesmo comportamento no organismo. Segue o mesmo caminho? Atinge o mesmo órgão-alvo? Resolve, de fato, o problema? Se tem as mesmas características de qualidade do medicamento de referência. Entenderam? Então, eu sempre miro no referência para fazer um genérico. E para fazer um similar, eu sempre miro também no de referência. Ele é a minha base. É dele que eu derivo. Então, eu comparo sempre o similar ao de referência e sempre o genérico ao de referência. Bom, e lógico, é bem mais barato, né? Porque eu não vou ficar gastando grana e tempo com eles. Essa é a diferença. Eu sei que parece um pouco complicado, mas depois vocês podem pegar e estudar. Mas entendam, referência é sempre inovador, gasta muita grana e muito tempo. E é novo, é inédito, sempre uma doença nova. Similar é praticamente igual ao de referência, só que é mais barato, porque eu não tenho que ficar fazendo tantos e tantos testes. Mas eles se diferem em algumas coisas, como tamanho, forma e por aí vai. O genérico é bem mais barato, porque eu só tenho que fazer testes de biodisponibilidade, teste de bioequivalência, para ver se ele funciona ou não. É bem mais acessível e não é comercializado com nome. Só leva o nome da molécula, do princípio ativo, como a gente viu aqui, que é a dipirona sódica, né? Dipirona sódica. Vamos lá. E aqui as diferenças. Eu já tinha adiantado nessa parte da aula, mas as drogarias são estabelecimentos onde ocorre, a dispensação e o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Quando a gente fala de farmácia, eu tenho também estabelecimentos, mas que fazem a manipulação. Então, eu manipulo o medicamento de acordo com a necessidade do Thiago. De acordo com a necessidade da Janaína. A Janaína chega e fala, olha, eu preciso de medicamento assim assado. Eu consigo manipular para atender a necessidade da Janaína. Isso é farmácia, manipulação de formas. Nas drogarias, não tem. Pode procurar aqui, não está escrito aqui manipulação, porque eu não faço isso. Se eu manipulo para atender a necessidade específica da Pamela, é uma farmácia. Tá bom? Essa é a ideia. Essa é a diferença principal. E nas drogarias, a gente sempre tem produtos vendidos em embalagens originais. Mas, olha, também tem o comércio de drogas, né, dentro da farmácia. Comércio de drogas, medicamentos, insumos, correlatos. Correlatos significa coisas que têm a ver, que são da mesma linha, tá? Compreendendo dispensação e atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente. Bom. Então, resumo da aula. Tipos de medicamentos. A gente falou de alguns, né? Referências similares, genéricos, alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos. A gente falou de 6 tipos de medicamentos. Não de classes medicamentosas, de tipos de medicamentos. 6. Nós também falamos sobre como é que esses medicamentos novos surgem. São 3 fases, que vão desde o início, quando eu
quero encontrar uma molécula até quando o medicamento, de fato, e depois de vários testes, chega na ponta, chega no consumidor final. E a gente também agora acabou de falar sobre a diferença entre farmácia e drogaria. Farmácia tem manipulação e drogaria não tem e vende produtos e embalagens originais. A próxima aula é boa. Noções de... Claro, né, gente? Vou até colocar até pintar aqui. Básica de microbiologia. O que é vírus, o que é bactéria? Quais são as características do vírus, da bactéria, do fungo? É isso que a gente vai ver na próxima aula. No Perdíbulo também. Perdão? Oi? Isso é a continuidade do mesmo? É isso, atendente de farmácia. Uhum. Se eu não me engano, esse aqui é o capítulo 13. Esse aqui que a gente vai falar semana que vem. Imagina, atendente de farmácia. Tá bom? Meninas do presencial, alguma dúvida quanto ao que a gente viu hoje? Você tem, Raíssa? Pode falar. A diferença entre formulação e manipulação. A mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Porque eu vou formular, eu vou fazer, vou criar, ou dar características, desenhar, moldar um medicamento de acordo com o que eu quero. Na farmácia. Farmácia. Tá bom? Em farmácia de gosto, ela é o... Oi? Perdão? Farmácia tem um gosto de saúde. Farmácia? Não funciona muito mal, né? Não que eu saiba, geralmente não. Essa é coisa louca, né? Porque é o seguinte, às vezes você pode ter, tá? Geralmente você pode ter, principalmente, ó, o que tá falando aqui, né, ó. Você viu o que tá escrito aqui, ó? Aqui, ó. Atendimento privativo de uma unidade hospitalar. Nesse caso, por quê? Tem pacientes que precisam de uma determinada concentração do princípio ativo X. A farmácia vai ter que manipular para atender a essa necessidade desse paciente. Então, o cara pegou uma infecção aleatória e a gente vai ter que tentar moldar, fazer um medicamento para ele. Ou, pelo menos, na quantidade de medicamento que ele precisa. No hospital, isso é possível. Pela descrição. Pelo menos a ideia, tá? Mas eu acho que, na prática mesmo, acontece, mas eu acho que não com tanta frequência. Tá bom? Deu para ficar claro? Deu? Perfeito. Galera do Meet, alguma dúvida? Tranquilo, galera? Não, professor. Não, nem coloquei, professor. Tranquilo, beleza. Beleza pura. Então, combinado. Show de bola, obrigado vocês. Show de bola, deixa eu... Obrigado, professor. Boa noite. Imagina. Tá bom, combinado. Boa noite, meninas. Vamos lá. Olha aqui, as meninas colocaram observação, tá, olha só. Show. Boa noite, galera. Obrigado. Como sou em presencial, estou dando depois da videoaula. Legal. Lore, pode falar comigo, viu, Luciana? Qualquer coisa você fala comigo, a gente conversa. Eu te ajudo no que for possível de casa mesmo, tá bom?